Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20. Jesus, mais uma vez, ele começa a ensinar. O cenário é o mar da Galileia. Eram muitas pessoas, uma multidão que estava com ele, diante dele. E ele conversa com os discípulos e fala: olha, é melhor eu entrar num barco e me afastar para dentro da água, né? Usando o vento em meu favor, aquilo que eu for falar, as pessoas que estiverem na praia vão me ouvir, até porque era um aglomerado de gente e seria muito difícil Jesus falar com aquelas pessoas todas em volta e não o ajudando a falar livremente. Jesus, então, muito sabiamente, ele pega um barco, se afasta, entra no mar, na praia, se utilizando de um espaço onde ele pudesse ficar livre, sozinho, para poder falar, né? E, evidentemente, que o vento que vem do mar para a praia ajudaria a sua voz a reverberar. O método de Jesus, nas suas palavras, o método é as parábolas, né? São ilustrações. Ouçam, um certo homem saiu para semear. Enquanto ele espalhava as sementes, algumas caíram no caminho e os passarinhos foram e comeram essas sementes. Outra parte, diz Jesus, enquanto está falando na sua parábola, né? Outra parte das sementes caíram em meio às pedras, quase sem haver terra nenhuma. Logicamente, as sementes logo brotaram, pois a terra não era funda. Vindo o sol, queimou as plantas, elas secaram, uma vez que a terra não sendo funda, ela não tinha raízes. Outras caíram em meio aos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as que caíram em boa terra brotaram, cresceram e produziram muitos grãos. Disse Jesus: vocês ouviram o que eu falei? Então, prestem atenção. No versículo 10 do capítulo 4 de Marcos, todos foram indo embora e ficaram os 12 discípulos e mais alguns que, podemos dizer, eram mais atentos. Então passaram a perguntar sobre parábolas. Acontece que as parábolas explicam, mas não simplificam. Quem não entende a parábola está fora do reino. Quem não entende o que Jesus disse não está no reino de Jesus. Palavras de Jesus. O segredo do reino de Deus é explicado àqueles que Deus conhece e eles reconhecem. Os que estão fora do reino, e esse trânsito é Deus quem direciona, não compreendem. Caso contrário, sinalizariam que são do reino. Mas os que estavam com ele, aqueles que estavam com Jesus, receberam a explicação. E receber a explicação é sinal de aprovação de Deus. Jesus não explicou a parábola para todos. Ele apenas explicou no nosso texto aqui, Marcos 4, ele apenas explicou aos seus 12 discípulos, àqueles que estavam com ele e outros, alguns que também ficaram.
Veja que então isso é discernimento, um discernimento que é dado e que hoje nós podemos compreender que vem da parte do Espírito Santo também esse discernimento, né? Assim como o Espírito Santo nos revela hoje àqueles que são seus. Da mesma forma, Jesus explica a parábola àqueles que estavam consigo e que se tornaram, pois, então, parte do seu reino. Jesus passou a explicar a parábola, de maneira que com isso ele concedeu discernimento a eles. O semeador semeia a mensagem de Deus. Alguns que ouvem são como sementes que ficaram no meio do caminho. Ouvem, mas Satanás logo tira dos ouvidos e logo tira do coração. E não há firmeza suficiente para se manter. Outras são como as sementes que foram semeadas onde haviam as pedras. Ouvem, aceitam com alegria, mas pouco tempo depois abandonam a mensagem. Eles não criaram raiz. E diante dos sofrimentos, diante das perseguições, diante das dores que surgiam e que surgem, logo eles abandonam a sua fé. Outras, são como as sementes semeadas no meio dos espinhos. Ouvem a mensagem, porém, vindo as preocupações, vindo a ilusão das riquezas, uma questão tão presente nos dias nossos, né? Não só nos nossos dias, mas parece que isso tem aumentado. E vindo outras ambições além dessas. Tudo isso sufoca a mensagem, de forma que não produz frutos. Mas apesar de todas essas, existem aquelas pessoas que, semeadas em terra boa, ouvem e aceitam a mensagem, produzem grande colheita. É interessante porque a gente percebe que a semente é mais importante do que a terra, né? A terra, ela atrapalha a semente, a terra não colabora com a semente, mas a semente é o ponto mais importante. O que vai ser produzido é de fato aquilo que importa, e não a terra onde ela cai. O semeador é Jesus, pois a semente somente Ele tem. Nós fomos semeados por Ele, inclusive. Porém, para muitos, as condições em volta falam muito mais alto, a terra fala mais alto. A terra parece que é mais importante. A semente não escolhe o solo que cairá, ela apenas sofre as suas condições. No entanto, o semeador reconhece os solos e sabe quem dará fruto ao mesmo tempo. Claro, ele lança, o semeador Jesus, lança a semente e ele viu onde a semente caiu. E ele sabe sim qual será o resultado onde essa semente foi lançada. Muitos de nós já reconhecemos nossa condição diante do semeador. Outros ainda hão de ser semeados. O importante mesmo é que você esteja num bom solo, até porque a colheita ainda não aconteceu. E não tendo acontecido a colheita, a gente clama dizendo: ora vem semeador. Ora vem semeador. Vem colher os frutos. A terra é sua.
E um dia ela há de não produzir mais nada, exceto devolver-lhe os frutos. Ora vem, semeador. Deus nos abençoe. Um abraço.